Você provavelmente já viu a notícia do Alex Escobar, o apresentador da Globo de 51 anos, que foi diagnosticado recentemente com miastenia graves e submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no timo. A notícia trouxe à tona uma condição que poucas pessoas no Brasil conhecem, que é essa doença chamada miastenia graves. E aí, nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa doença, como que é feito o diagnóstico, quais são os seus sintomas e como que funciona o tratamento para ela. O nome dela meio que já carrega bastante a descrição dos principais sintomas, uma vez que miastenia graves vem do latim e significa fraqueza muscular grave. Ela é conhecida desde 1672 e o nome foi cunhado na década de 1880. Ela é uma doença autoimune rara e sua prevalência é estimada em cerca de 14 casos por 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil, indica-se que a condição atinge entre 3 e 5 pessoas a cada 10 mil. A doença atinge primariamente mulheres na idade de 20 a 34 anos e, em homens, ela tem uma tendência de se apresentar já mais para o lado da terceira idade. Mas existem exceções, como a do Alex Escobar, onde o homem é diagnosticado com 40, 50 anos. Muitas vezes, nos casos onde a pessoa é diagnosticada aos 50 anos, isso acontece de forma um pouco tardia, porque os sintomas acabam se confundindo com os sintomas de outras doenças. Por isso, o diagnóstico fica um pouco complicado. Para você entender a miastenia graves, primeiro você precisa entender como o nosso cérebro consegue controlar o movimento do nosso corpo, porque aí a gente consegue entender o que está sendo afetado. Cada vez que você decide mover um músculo, levantar o braço, piscar, mastigar, falar, o seu sistema nervoso envia um sinal elétrico pelo nervo motor até a extremidade desse nervo, onde existe uma estrutura que a gente chama de junção neuromuscular, que é o ponto de contato entre o neurônio e o seu músculo. Nesse ponto, o neurônio libera neurotransmissores que, por sua vez, vão agir em receptores lá na membrana do músculo, meio que como uma chave entrando numa fechadura. Quando isso acontece, o músculo recebe o sinal e se contrai. E de forma bastante simplificada, na miastenia graves, esse sistema de comunicação entre o neurônio e o músculo é afetado diretamente pelo sistema imunológico. Na grande maioria das pessoas diagnosticadas com miastenia graves, o sistema imunológico delas ataca os receptores desses neurotransmissores que eu falei anteriormente, o que por sua vez significa que o músculo delas acaba por não conseguir receber a informação do neurônio e por isso não consegue se contrair de forma adequada, gerando os sintomas de fraqueza muscular e problemas na movimentação. Então, com os receptores bloqueados ou destruídos pelos anticorpos, a comunicação entre o neurônio e o músculo fica interrompida. Pensa nesse neurotransmissor como uma mensagem que vai ser enviada pelo nervo, ou, por exemplo, uma carta. Os receptores vão ser as caixas postais onde essa mensagem, essa carta precisa chegar. Na miastenia graves, o sistema imunológico danifica ou bloqueia essas caixas postais. Ainda que o nervo envie a carta, ou seja, a mensagem, ela nunca vai chegar ao destino porque o músculo não vai conseguir receber o sinal, e por isso ele não vai conseguir se contrair com a força necessária. Em cerca de 10 a 20% das pessoas diagnosticadas com miastenia graves, não se detecta a presença desses autoanticorpos, ou seja, anticorpos que são produzidos contra uma proteína ou contra uma parte específica do próprio corpo, através de exames de sangue. E existe uma outra parcela de pessoas diagnosticadas com miastenia graves que tem outros anticorpos específicos para outros receptores, mas que no final das contas também vão estar associados com a diminuição da capacidade do músculo de responder ao estímulo elétrico vindo do sistema nervoso. Uma característica muito marcante dessa doença é a piora dos sintomas ao longo do dia. Ou seja, os sintomas tendem a piorar conforme a gente vai fazendo o esforço físico e movimentando. E isso tem uma relação com a saturação dos receptores que eu falei anteriormente. Conforme você vai se movimentando, você vai ocupando cada vez mais os receptores daquele músculo e, portanto, vai gerando um aumento no bloqueio desses receptores, o que faz com que mais facilmente ocorra os sintomas da miastenia graves. E aí a pessoa dorme, descansa, ela vai parar de se movimentar, ou seja, diminui muito a contração muscular voluntária, e com isso, no outro dia, ela consegue ter uma leve melhora, mas que, no final das contas, você vai tendo esse prejuízo durante o passar do tempo. Os sintomas variam bastante de pessoa para pessoa, mas existem alguns que são fundamentais para o diagnóstico dessa doença nas pessoas. Os sinais mais comuns incluem ptose, que é a queda das pálpebras,
pálpebras, diplopia, que é a visão dupla causada pelo comprometimento dos músculos responsáveis pelo movimento dos olhos, dificuldade para falar e mastigar, fraqueza nos membros, especialmente nos braços e nas pernas, e nos casos mais graves pode ter dificuldade respiratória. Isso quando os músculos envolvidos na respiração são afetados, o que configura uma emergência médica que a gente chama de crise miastênica. Ou seja, todos os sintomas estão associados com a diminuição da contratilidade muscular, isto é, da capacidade dos músculos presentes no nosso corpo de conseguir manter-se contraído. E aí você vai ter vários problemas, tanto problema, como eu falei anteriormente, de pitose, problema até diafragmático, e isso pode gerar algumas emergências porque você não vai conseguir efetivamente respirar, porque o músculo que faz a sua respiração não está funcionando de forma adequada. Clinicamente, essa miastenia é dividida em dois subtipos. A miastenia ocular, onde os sintomas estão mais associados com as alterações nos olhos, ou seja, a ptose, problemas de foco ou algo desse tipo, porque os músculos do olho estão sendo afetados, e a miastenia generalizada, onde aí, obviamente, como o próprio nome fala, você vai ter sintomas generalizados em várias áreas diferentes do seu corpo. Agora, você deve ter visto que o Alex Escobar fez uma cirurgia para retirar o timo, e pode ter se perguntado, o que tem a ver a retirada do timo com um tratamento para miastenia graves? Ou seja, o que tem a ver timo com essa doença? Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o patrocinador aqui do canal. Falar sobre a Minimal Club, a apoiadora oficial aqui do canal. Eles têm as melhores camisetas do Brasil. E seu diferencial é que elas são feitas de algodão egípcio, o que na prática significa que a camiseta dura muito mais, não desbota e não encolhe. Além disso, o caimento é pensado para valorizar o corpo masculino. Bem, eles estão com uma super condição que você só vai conseguir encontrar pelo link aqui na descrição, e você não vai encontrar no site. Você compra 3 camisetas, leva 4 e ainda ganha uma carteira grátis. Então não perca tempo, clique no link aqui embaixo e já garanta suas peças com o cupom NEURODESCOMPLICADA. Bem, voltando a falar do timo, ele é uma glândula localizada no tórax, entre os pulmões, atrás do externo. E ele tem papel central no desenvolvimento do sistema imunológico, especialmente na maturação dos linfócitos T, que são as células responsáveis por coordenar a resposta imune. A miastenia graves está associada às anormalidades no timo em uma proporção significativa dos pacientes. De fato, cerca de 65% deles apresentam o que a gente chama de hiperplasia do timo, ou seja, o órgão fica aumentado. A hipótese mais aceita é que essa disfunção do timo está associada com a disfunção imunológica para a gerada dos autoanticorpos, ou seja, o timo acaba por ter algum tipo de alteração que a gente não sabe explicar muito bem o porquê, e ele faz com que os linfócitos T passem a reconhecer partes específicas do nosso músculo como algo que deva ser defendido, que deva ser atacado, né? Que deva ser tirado do nosso corpo. E aí, o sistema imunológico, por conta desse erro, ataca essas partes do músculo, o que, por sua vez, gera os sintomas de miastenia graves. Em pacientes com hiperplasia do timo, a retirada cirúrgica dele pode fazer parte do tratamento e ajudar a reduzir a intensidade de sintomas, que foi justamente o que aconteceu no caso do Alex Escobar. Eles identificaram inicialmente uma lesão e durante a investigação confirmaram o diagnóstico de miastenia graves associada. Quanto ao tratamento, embora até o presente momento a miastenia graves não tenha uma cura por si só, os tratamentos mais modernos têm melhorado muito a qualidade de vida e sobrevida desses pacientes. Os avanços recentes são capazes de atuar especificamente nos mecanismos imunológicos responsáveis pela produção dos autoanticorpos, com menos efeitos do que os imunossupressores clássicos. Antigamente, o tratamento geralmente era associado com diminuir a resposta imunológica no corpo do paciente, ou seja, você dava um corticoide, que a gente chama de imunossupressor, esse paciente parava de ter uma resposta imunológica eficaz e, portanto, parava de produzir o autoanticorpo que gera o dano ali específico no músculo. O grande problema disso é que, além de vários efeitos colaterais com o uso de corticoides, a gente também expõe esse paciente a um maior risco biológico, a um maior risco de infecção por vírus, bactéria, porque seu sistema imune está deficiente. Por isso que, com os avanços, os tratamentos hoje estão muito mais associados a alterações específicas no sistema imune do que um shutdown completo, como acontece com os imunossupressores. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo e também compartilhe com um amigo que queira saber um pouco mais sobre isso. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo, caso ainda não seja inscrito, para ajudar a divulgar o canal e trazer mais conteúdo de ciência para todo mundo aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais!